Olá, gente! Seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo. Lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos novos que são lançados aqui. E hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades na alimentação. Na verdade, eu vou trazer os mitos, tá? Para vocês. Então, vamos lá para o primeiro mito. O primeiro mito é preciso comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Com certeza você já ouviu falar, mas eu acredito que ele tem saído cada vez mais da cabeça das pessoas. As pessoas já estão pensando de uma forma diferente. A realidade é que a hora vai depender de você, da sua rotina, tá? Inclusive, eu oriento muito as minhas pacientes, as minhas alunas a pelo menos passarem 3 horas sem se alimentar. E se elas não estiverem conseguindo passar pelo menos 3 horas sem comer, é porque algo não tá legal, não tá gerando saciedade, a gente precisa melhorar. Mas dar intervalos de 3, 4, 5 horas, depende de pessoa para pessoa, é bom porque ensina o corpo a usar mais a gordura como fonte de energia. Então, não existe isso de comer de 3 em 3 horas. No processo de emagrecimento, a gente come quando existe a fome e, se for a cada 3 horas, a gente faz as refeições a cada 3 horas. Porém, algo que a gente tem que ter cuidado é que, às vezes, algumas pessoas negligenciam a fome, ficam tão focadas ali no trabalho, em algo que estão fazendo, ou até vem a fome, mas não tem um lanche ali à mão rapidamente, que elas pulam as refeições e aí no final do dia compensam essas refeições que elas não comeram. Ou porque negligenciaram, ou porque não tinha comida à mão no momento. Então a gente tem que se conhecer muito e saber como funcionamos melhor. Mas é um mito, a gente não precisa comer a cada 3 horas. Segundo mito, para emagrecer tem que cortar carboidrato. E na realidade, o carboidrato é um nutriente que pode estar na nossa alimentação. E vai estar, porque afinal de contas, os alimentos eles têm carboidratos também, assim como os outros nutrientes. O problema do carboidrato, por que ele se tornou esse vilão que as pessoas temem tanto? É porque as pessoas consomem muito carboidrato. Em excesso, ele realmente é prejudicial. Em excesso, ele atrapalha o emagrecimento, mas é em excesso. Em quantidades normais, não tem problema nenhum. Ele pode e deve fazer parte de uma alimentação. Então, a gente pode investir sim nos carboidratos e ainda priorizar os carboidratos mais saudáveis. Por exemplo, os carboidratos das frutas são ótimas opções. Os carboidratos integrais também são ótimas opções. Por exemplo, o pão integral. Ou então, vou pegar um carboidrato que não aumente tanto a minha glicemia, como uma batata doce. Ah, mas então quer dizer que eu não posso comer pão carioquinha, que é o pão francês. Eu não posso mais comer o pão francês? Pode, mas depende da frequência, tá? Da frequência, da quantidade e de como você vai consumir esse alimento. Então, o carboidrato, ele pode estar presente, só não pode estar em excesso. Ele pode estar presente e você emagrecer, com tantos pacientes e alunas que emagrecem comendo um carioquinha, um arrozinho branco, sem problema nenhum, tá? Então, é outro mito. É sempre melhor consumir aqueles alimentos zero açúcar ou então light? E a verdade é assim, gente, nem sempre porque tá lá que é zero açúcar é bom. Não sei se vocês já viram no supermercado aqueles biscoitos recheados que dizem assim, diet. Aquele biscoito recheado, gente, é igual ao biscoito normal, certo? Tem muita farinha de trigo ali, aí não vai ter açúcar, mas vai ter um adoçante, mas vai aumentar a glicemia, vai ter gordura hidrogenada do mesmo jeito, que é a gordura trans, né? Aquela gordura ruim e prejudicial para o processo de emagrecimento. Então, nem sempre vai ser saudável você estar priorizando sempre as versões diet e light. Para você saber se vale a pena, você tem que aprender a ler os rótulos. E parece ser algo difícil, mas na verdade se torna muito simples. E sempre é bom a gente priorizar os alimentos na versão natural. Os alimentos na versão natural, eles são muito mais saudáveis pra gente do que essas versões industrializadas. Porque quando a gente vê um produto industrializado, a gente já vê com muitos ingredientes, aditivos químicos que são inflamatórios para o nosso corpo. E quanto mais inflamado tiver nosso corpo, mais difícil se torna o processo de emagrecimento. Então, esse é um mito. Porque é diet ou porque é light não é melhor. Quer dizer que agora o refrigerante zero açúcar ele vai ser melhor que um suco porque o suco tem mais calorias? De jeito nenhum, tá? Tem calorias que valem a pena. Por exemplo, castanha de caju. Castanha de caju é um alimento que é bem calórico. Quer dizer que eu vou fugir dele? Não, ele vai me ajudar. É um alimento que tem muitas propriedades boas. Então,
realmente é um mito, tá certo? Vamos para mais um mito que as pessoas morrem de medo: arroz e feijão. Muitas vezes ainda as pessoas falam assim, quando eu sugiro no plano alimentar, ó, a gente pode botar isso de arroz, isso de feijão, e pode. E eu vou emagrecer comendo isso? Acontece demais. E sim, o arroz e o feijão, eles podem participar e estarem juntos na dieta. Não tem problema nenhum. Gente, não é o alimento, nunca foi o alimento. O problema é a quantidade que a pessoa come, é a combinação que ela faz dentro daquela refeição, é tudo que ela comeu ao longo do dia, o dia inteirinho, comendo às vezes alimentos em grandes quantidades, alimentos que estavam sendo muito calóricos. A forma de preparo influencia. Às vezes a pessoa usa muita manteiga, muita margarina, muito óleo. Isso não vai ficar bacana, mas de forma geral, arroz e feijão, eles não engordam. O que engorda é o quanto você come. Não tem nenhum alimento que sozinho não tem esse poder, tá? Não tem nenhum alimento sozinho tem esse poder. Então tudo vai depender do contexto que ele está inserido, a frequência, a quantidade, como você come. Corte frutas, porque elas têm muito açúcar. Já ouviu falar nisso? Muita gente tem pavor às frutas, que acha que tem que sair, que tem que evitar, e tira a banana, que tem muito carboidrato, aí tira a melancia, porque tem alto índice glicêmico. Gente, não acreditem, não peguem essas informações para vocês. Não são informações verídicas. As frutas podem e devem estar dentro da nossa rotina alimentar. O que é o problema, que eu até comentei hoje com o paciente, por exemplo, vou tomar um suco de laranja. E o suco de laranja foi feito com 5 laranjas. 5 laranjas de uma vez é muito, porque uma porção de fruta é uma laranja. Então você está comendo 5 porções que deveria consumir ao longo de um dia inteiro em uma refeição só. Porém, comer uma laranja depois do almoço, vou fazer um suco com laranja, mas vai ser só uma laranja, não tem problema. Então a gente não precisa cortar as frutas, a gente precisa saber porcionar. Quem já ouviu, não sei se você conhece alguém que pega o potinho de uvas, que vem umas 30 uvas e senta ali e come tudo de uma vez? Isso a gente não faz, mas a gente vai lá e porciona a quantidade certa de uvas. Inclusive, dentro do meu programa, o 21 Passos, que é um dos meus programas de emagrecimento, lá eu ensino exatamente o que é a porção de fruta correta, para você não ficar achando que você está consumindo em excesso. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas a fruta não é um problema. E se você gosta de fruta, aproveita, porque ela tem muito nutriente bom e ela é muito diurética, tá? Ajuda em retenção de líquido, ela ajuda no funcionamento intestinal, ela ajuda na saúde da pele, ela ajuda em muita coisa. Vale a pena investir nas frutas. E aí vamos pro último, né? Dietas restritivas. Eu escuto pessoas também falando assim, pra mim só funciona se for radical, se for tirar tudo. Só dieta restritiva funciona? Não. Quer dizer que eu posso ter uma dieta que tem um arrozinho com feijão, que tem um pãozinho de manhã e vai me emagrecer? Vai. Só que vai depender da quantidade que se coloca. Realmente o melhor profissional para te falar quanto que você vai comer que não vai atrapalhar o seu resultado de emagrecimento é um nutricionista, porque ele estudou para isso. Então, se você não tem acompanhamento, procure o acompanhamento. Se você não tem como ter o acompanhamento, procure outras estratégias, as dicas, as orientações aqui nesse canal. Tem muitos vídeos falando sobre isso, mas eu acredito muito na nutrição que preza pelo equilíbrio. Tem muita gente que acaba consumindo conteúdos que pregam muita restrição, você passar muita fome, e isso gera um processo, uma bola de neve. A pessoa que estava consumindo poucas quantidades de comida, ela não tolera comer tão pouco assim, e aí vai para o outro extremo, que é excesso de calorias, que é o que? É compulsão alimentar, episódios de compulsão alimentar. Isso não fica bacana, não fica viável no longo prazo. Porque o efeito sanfona, que muitas pessoas passam, não é algo benéfico também para o nosso organismo. Então, o que é que eu sugiro? O equilíbrio. Encontre um plano alimentar que seja a sua cara, que seja respeitoso com a sua rotina, com a sua realidade, com a sua condição financeira, porque tudo isso importa para que ele dure muito tempo. E se você é uma pessoa que sente necessidade de variar o cardápio, varie, para não ficar achando que são só aqueles mesmos alimentos que vão te ajudar no processo de emagrecimento. A alimentação, ela pode e deve ser variada, tá? E aí, antes de a gente terminar, eu quero sugestões de temas para trazer aqui para o canal. Estou retomando agora, né, esses vídeos. Então, deixe o seu tema, o que você gostaria de ver. Lembra de compartilhar esse vídeo se fez sentido para você, curtir e se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo e até lá.